obrigado por esse dia, muito obrigado por essa mulher por aqui. Abençoe todos nós, a minha mãe, meu pai, eu, Giovanni, a Lércia, a mãe da Lércia, todas as nossas famílias, parentes e irmãos de Cristo. Obrigada pela tua estar aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, esse trabalho de domingo de manhã é um trabalho de discipulado, né? Ele é bem diferente do culto, né? É um estudo bem objetivo mesmo da palavra a respeito da graça, a respeito do que é ser discípulo, né? Porque hoje o que a gente vê aí dentro das igrejas é uma religiosidade muito grande. É um espírito religioso, as pessoas têm rituais, né? Coisas que muitas das vezes eu fico triste porque mistura, né, as coisas, né? as coisas. Uma coisa que não tem nada a ver, eles inserem no contexto do Evangelho. O Evangelho de Cristo ele é muito simples. As coisas eram levadas a sério. Então as pessoas tinham compromisso, as pessoas buscavam a escola dominical. Sempre tinha muita gente. Eu lecionei muitos anos ali na escola dominical. Né? Na época eu estava fazendo ainda o básico teológico. E o pastor me deu essa oportunidade ali para poder lecionar ali em Heliópolis. E quando eu terminei meu segundo grau, eu fiz o bacharel. Só que quando eu fiz o bacharel, a visão já muda, né? A visão já muda, a gente já ganha uma substância maior, né? do que é o Evangelho. E depois, quando eu passei pelo processo da desintoxicação, foi ainda mais tremendo para mim, porque eu recebi uma proposta muito grande, boa, financeiramente, de estar como vice-presidente numa igreja grande. Só que Deus já tinha colocado esse projeto no meu coração, que é o De Volta para o Caminho, um projeto que ele discipula, ele não faz mesmo. O objetivo do projeto não é encher isso aqui de gente, mas é fazer discípulo. E se eu fizer um discípulo, eu estou satisfeito, porque a ordem é essa. Porque um discípulo vale mais do que 1000 multidões. A igreja hoje está inchada. Nossa, a igreja está cheia lá. Tu pode ir lá, que metade ali não sabe nada com nada e não tem vínculo, não tem vida com Deus. Não tem uma vida de oração, não tem compromisso com a instituição em si. Entendeu? São pessoas que vão e utilizam a igreja como se fosse um clube. Igual a gente é sócio ali no clube que tem ali atrás ali. A gente vai lá, hoje está calor, vamos levar as crianças lá, e toma um banho e vai embora, acabou, não quero saber. O salário do porteiro está atrasado, se não tem dinheiro para comprar saco de lixo. Hoje a igreja é assim. Né? Nós vemos pessoas que entram. É mais por quantidade do que por qualidade, né? Exatamente. E os pastores modernos, eles se acomodaram com essa situação toda, porque é muito confortável para eles, porque você não precisa também cuidar de ninguém. É verdade. Entendeu? Então uma coisa cobrindo o outro. Eles juntaram para eles o útil ao agradável. Então, pode entrar, meus amados. Então eu finjo que estou te apacentando e você finge que é meu, do corpo de Cristo. Glória a Deus! Que bom! Seja bem-vinda, paz, Começamos agora, chegou na hora certa. Vai, Senhor! Vocês chegaram justamente na hora, né? A gente estava falando um pouquinho aqui desse projeto. Já tinha começado, né? Não, mas começamos agora mesmo. Quando você começou, né? Ainda tem um probleminhazinho na parte da manhã, entendeu? Uhum. Aí, por isso que a gente chegamos aqui essa hora. Amém. Graças Mas a Deus, estão aqui, vocês são isso já aí. vencedores Amém. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a gente estava falando aqui a respeito do discipulado, né? Que é uma coisa que antigamente a gente via muito e hoje entrou em extinção. Porque o discipulado ele era praticado através das visitas nos lares. Né? Não é nem na escola dominical, era uma coisa que acontecia através dos diáconos, evangelistas, os presbíteros, que tinha aquela preocupação
visitar as pessoas e levar a palavra para os novos convertidos. Hoje você não vê mais isso. O relacionamento hoje é comercial. Você vai ao templo, você dizima, oferta, e você sai dali e você continua com seus problemas para lá, e a liderança continua tocando a vida deles sem compromisso. É verdade. Isso é verdade. não é evangelho. Porque se a gente abrir aqui em Atos 2, né, como eu estou aqui, aberto aqui, né, no capítulo 2, versículo 37, nós vamos encontrar Atos 2, 37. A palavra de Deus fala que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? Exatamente. Eu fui criado nesse sistema, então hoje eu fico um pouco abismado com a falta de compromisso das lideranças com os seus membros. Né? As pessoas se afastam às vezes por algum problema, porque quando você se afasta não é porque você quer. É verdade. Ah, mas eu fui lá, fulano não está doente fisicamente. Mas se você não tem sede da palavra, se você não tem vontade de estar num ambiente que é promíssuo à pregação do Evangelho, à divulgação do Reino de Deus, à comunhão com os irmãos, alguma coisa está errada. A pessoa adoeceu espiritualmente, muitas das vezes não sabe. Né? E eles deixam para lá. Ah não, eu fui lá, fiz uma visita. Isso é muito triste. Quando eu ouço falar isso, eu como pastor, eu fico arrasado de ver como que essa turma aí está tratando as pessoas que não são deles. As ovelhas que não são deles, que são do Senhor. Entendeu? Mas vai prestar conta. Um dia vai prestar conta. É verdade, é verdade. E por fim, no discipulado. Se a gente pegar aqui, Atos 2, né, disse aqui, ó, 37. E ouvindo eles estas coisas, compeliu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se a gente for pesquisar sobre essa igreja de Atos 2, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e aquele que tinha, vendia e dividia com o que não tinha, ou seja, não havia necessitados. E era um cuidando do outro. O Espírito de Deus me visitou numa noite e falou: olha, levanta e pega o livro de Atos. E eu comecei a ler, comecei a chorar. Eu comecei a ler, comecei a me aprofundar naquilo ali. Eu falei: meu Deus, a gente não vive isso. A gente não vive o Evangelho de Cristo. Nós vivemos religião. Aí o Espírito de Deus falou comigo: quem crucificou Jesus? E aí eu parei para pensar. Falei: foi a igreja. Porque lá atrás eles ensinavam para a gente que foi Roma. Mas quem crucificou Jesus foi os pastores da igreja daquela época. Porque Jesus desconstruía o sistema financeiro com as suas mensagens. Desconstruía o sistema que mantinha todo o clero da igreja, todos os oficiais, os sacerdotes, no maior conforto, enquanto o povo perecia na miséria e na escravidão. E eu comecei a chorar, eu falei: meu Deus, mas hoje não é diferente. Porque na igreja de Atos 2 ninguém fazia riqueza sem que o irmão também não tivesse. Tinha propriedade para dividir com quem necessitava. Isso é evangelho. O evangelho não é constituído em templo, porque Deus não habita em templo nem tenda feito por mão. Nós lembramos que Roma foi um instrumento usado para a crucificação de Jesus. E Deus, no decorrer do tempo, Deus usou vários homens ímpios para doutrinar o povo, como Nabucodonosor. O povo caía em desobediência, murmuração. O cativeiro de 70 anos, nem
Talvez nenhum de nós aqui, talvez não chegamos a 70. E o povo foi cativo 70 anos. Né? E diz que quando o povo saiu do cativeiro, voltando para Jerusalém, Salmo 126 relata que tinha alguém que era um autor de música, de louvor para Deus e cantou grande coisa fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O irmão está falando aí, hoje em dia quando vê alguém construindo um templo, ele já termina pôr a laje ou o telhado, a primeira coisa que eles pensam é porcelanato, ar-condicionado Sprinter, mas isso aí só pesa no bolso do membro. Porque o líder ele não tira do bolso dele, da conta dele, para enfiar o dinheiro na igreja. Então, Jesus, quando vinha passando por discípulos, eles foram mostrar a ele a beleza do templo, assim, ó, não admirei sobre isso não, porque não ficar de pedra sobre pedra e não será derrubado. Então a gente tem que se achegar para as almas. Entendeu? Nós vemos que quando o Abraão veio da matança do jeito, tinha levado Ló cativo, Deus chegou o Abraão e oferecendo a Abraão, tu leva tudo que tu quiser, só me deixa as almas. O diabo quer alma, o diabo não quer tempo. Isso não vai entrar no céu, mas uma coisa, carrão também não entra. Mas vão descobrir no último dia, e vai ser triste, que no inferno também não entra. Isso No é inferno não verdade. entra, não adianta. Eu estava pensando, são riquezas que vão ficar, não vão entrar. Na verdade, Isso que comoveu também o coração do nosso pastor presidente, né? Pastor Antônio Silva, né? É um homem visionário, que tem uma paixão enorme pelas almas e pelo reino de Deus. E aí quando a gente se encontrou, né? Foi algo tremendo, porque eu já tinha isso no meu coração, e ele também. Fiquei assim, falei, meu Deus, que coisa gloriosa, porque a gente se sente tão só, né? Nessa visão, todo mundo só pensa em enriquecer com o dinheiro do Evangelho. Eu nunca recebi salário, eu pastoreei anos, e eu nunca recebi um centavo da minha igreja, porque eu nunca quis, porque sempre tinha gente necessitada. Eu nunca paguei aluguel exorbitante, e nós tínhamos um aluguel aqui, que uma despesa de R$ 1.500 lá no Jardim Alvorada. E nós conversamos e o pastor falou, realmente, não tem como a gente ficar gastando esse dinheiro. Até porque muitas das vezes ele tinha que tirar dinheiro dele, deixando de comprar os remédios dele. Para que esse sofrimento? Pagar as coisas para poder pagar lá. O Evangelho de Cristo, ele cresceu aonde? Lá fora. Aonde foram as 3.000 almas batizadas? Dentro do templo. Não foi. Aonde que foi o maior período de crescimento do Evangelho? Quando o Evangelho era livre. A gente vai entender aqui na apostila, falando sobre Constantino. Essa aqui, passa para ele. Para a gente entender mais ou menos como é que foi a coisa. Antes da gente começar, tá aqui, ó. Constantino foi o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Ao fazer isso, ele influenciou profundamente a história. Ele aceitou uma religião que há muito tempo era alvo de perseguição e abriu caminho para a formação da cristandade. Assim, o chamado, entre aspas, cristianismo se tornou o mais forte agente político-social a influenciar o rumo da história, de acordo com a Enciclopédia Britânica. Talvez você não dê muita importância a esse artigo, esse antigo imperador romano, mas pode ser que se interesse pelo cristianismo. Você sabia que as manobras políticas e religiosas de Constantino afetam as crenças e os costumes de muitas igrejas até hoje? Vejamos por quê. A legalização e unificação das igrejas. Em 313, Constantino reinava sobre o Império Romano do Ocidente, enquanto Licínio, o Máximo, governava o Império Romano do Oriente. Constantino e Licínio
consideram liberdade de religião, concederam liberdade de religião a todas as pessoas, incluindo os cristãos. Constantino favorecia o cristianismo, acreditando que essa religião unificaria seu império. Constantino ficou horrorizado ao descobrir que as igrejas estavam divididas, ansioso para que chegassem a um consenso. Ele decidiu instituir uma doutrina correta para ele, e daí impôs às igrejas para ganhar a aprovação de Constantino. Os bispos tiveram que ajuntar suas crenças. E aqueles que fazem isso, aqueles que fizeram isso, foram isentos de alguns impostos e receberam um patrocínio considerável. O historiador Charles Freeman comentou: se aceitassem a versão correta da doutrina cristã, os líderes religiosos teriam acesso não apenas ao céu, mas também a uma grande quantidade de recursos da terra. Assim, os clérigos passaram a ter bastante influência nos assuntos do mundo. De acordo com o historiador Arnold Jones, a igreja não ganhou só um protetor, ganhou também um dono. Olha o problema. A igreja não ganhou só um protetor, ganhou também um dono. O cristianismo diferente. O resultado da aliança entre Constantino e os bispos foi uma religião que passou a ter doutrina tanto cristã como pagã. A gente já conhece muito bem que igreja é essa, né? Que tem a doutrina cristã e a doutrina pagã. As duas acontecendo simultaneamente dentro do mesmo átrio, dentro do mesmo local de reunião. Isso era de se esperar, visto que o objeto do imperador não era encontrar a verdade religiosa, mas sim tolerar todas as religiões. Afinal, ele era o governante de um império pagão, para agradar cristãos e pagãos. Ele adotou uma postura intencionalmente ambígua em suas ações e em sua maneira de governar, de acordo com o historiador. Enquanto dizia promover o cristianismo, Constantino continuava envolvido com o paganismo. Por exemplo, ele praticava astrologia e adivinhação, atividade relacionada ao ocultismo, condenada pela Bíblia, em Deuteronômio 18, 10 e 12. No arco de Constantino em Roma, o imperador é retratado oferecendo sacrifício a deidades pagãs. Ele continuou a venerar o Deus Sol, por cunhar moedas com sua imagem e promover o culto desses deuses. Além disso, ao final de sua vida, Constantino permitiu que um povoado na Hungria, Itália, construísse um templo dedicado a ele e sua família, e nomeasse sacerdote para esse templo. Ou seja, ele era o Deus desse templo, né? Constantino só se batizou como cristão pouco antes de sua morte, em 337. E muitos eruditos acreditam que ele adiou seu batismo porque queria manter o apoio político de cristãos e pagãos que viviam sobre o seu império. Realmente, a vida de Constantino e sua demora em se batizar levantavam dúvidas sobre a sinceridade da sua fé em Cristo. Uma coisa é certa: a igreja que Constantino apoiou se tornou uma entidade política religiosa muito
influente, que preferiu agradar ao mundo ao invés de agradar a Cristo. Mas Jesus tinha dito o seguinte sobre os seus discípulos: eles não fazem parte do mundo, sim, como eu não faço parte do mundo. João 17, 14. A igreja instituída por Constantino, que passou a ficar muito envolvida nos assuntos seculares, deu origem a inúmeras denominações. Agora a gente vai abrir um parêntese aqui, né? Denominações, nomes de igreja. Até Constantino, a igreja era uma só, a igreja de Cristo. Após Constantino, surgiu igreja disso, igreja daquilo outro, e placas e doutrinas que cada um líder bota a sua própria doutrina, assim como Constantino colocou vários ídolos dentro da igreja, misturando o que é santo com o que é profano. Então tudo isso aqui não está na Bíblia, mas contém alguns tópicos aqui contém respaldo bíblico, né? Mas se a gente partir para a história e buscar na enciclopédia britânica, isso aqui está tudo lá. Hoje nós vemos aí pastores que, não satisfeitos em criar o nome da igreja, ele coloca no letreiro da porta a foto dele e da esposa, que eles são, né, os donos realmente daquela igreja. Mas antes de Constantino, o dono da igreja era Cristo Jesus. Essa igreja hoje pertence ao homem. O que aprendemos disso? Não devemos concluir que as doutrinas da igreja hoje refletem o que Jesus ensinou, de maneira nenhuma. Se estivermos interessados em saber o que ele realmente disse, precisamos examinar o que a Bíblia ensina em João 4:1. João 4:1, estava até aberto aqui João também. Primeiro João, é isso? Não, é João, Evangelho, né? Não, é 1 João, perdão, 1 João. João 4:1. Encontrou? Lê pra gente, por favor. Amados, não cremos em todos os espíritos, mas provável que os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha aí. O que mais a gente vê hoje é falso profeta, né? Todo mundo querendo meter a mão dentro do bolso do próximo para poder ter uma vida melhor. Né? Os falsos profetas estão aí, vivendo disso, enganando, diz a palavra de Deus, mas também sendo enganado pelo diabo. Uma curiosidade, em 306, Constantino se tornou imperador do Império Romano do Oriente entre 324 e 337, a era constantiniana, né? Governou tanto o Império do Ocidente como do Oriente. Tá vendo? Ele atingiu, através de usar o cristianismo, o objetivo que era dominar os dois lados do reino. Agora Máximo já não tinha mais o domínio, mas era Constantino que dominava os dois lados. Ele agregava o apoio pagão e cristianismo. Exatamente. É isso que o comunismo tenta fazer hoje, né? Agregar, né, os dois valores dentro do meu local. Só que eles se esquecem que não se pode misturar água de esgoto com água limpa, porque aqui é limpa, vai ficar suja e vai se tornar doentia. E é o que nós temos hoje aí, uma igreja doentia. Lá fora nós temos as maiores aberrações
que você possa imaginar. Eu tenho me atualizado a respeito disso, as novas igrejas que estão aí, aonde a liderança pratica coisas que eu não posso nem comentar aqui nesse vídeo, entendeu? Mas depois em off, se os irmãos tiverem interesse, eu posso compartilhar com os irmãos. Coisas que realmente chocam, e eu pensei de não viver para ver isso. Infelizmente eu estou aqui vivo vendo isso, porque eu pensei que eu não fosse ver isso na igreja. A igreja que eu nasci lá em 92, eu achei que eu não fosse ver ela passar por essa situação deplorável e desgraçada e infeliz que nós estamos passando hoje, aonde o Deus que governa é Mamon, é o Deus do dinheiro. Constantino alegava que, por meio de um sonho ou visão, o Deus dos cristãos tinha prometido ajudá-lo em suas batalhas. Olha, mais uma vez, usando aí da inocência do povo. Essas pessoas, irmãos, é bom a gente abrir um parênteses aqui também, que vive correndo atrás de visão e revelação. Hoje, não que eu não creia, eu creio em tudo que está escrito na Bíblia. Eu creio tanto na Bíblia que eu costumo dizer quando eu estou fazendo o meu sermão. Se a Bíblia tivesse escrito que uma vaca voou, eu ia dar um jeito de pregar sobre o voo da vaca, porque eu ia acreditar. E eu creio nessa palavra. Ela é fiel e verdadeira. Porém, ela deve ser o nosso foco maior. A verdadeira profecia sai daqui. Não é verdade. É por isso que muitas das vezes quer ver Deus falando contigo, abre tua Bíblia. Exato. Entra no Essa é a quarto, profecia ali no limpa. secreto. Existe profeta? Existe. Eu já recebi profecia que se cumpriu. Mas se o profeta for de Deus e ele te entregar algo da parte de Deus, aquilo vai se cumprir. Em primeiro ponto, aquilo não vai te trazer inquietação, porque o Espírito de Deus não traz perturbação mental a ninguém. Irmão, eu recebi uma visão que aquilo não dormi e aquilo me deixou... Querido, é demônio, isso não tem nada com Deus. A gente vê que a Bíblia fala que nós temos que julgar a profecia e não o profeta, né? Isso. Mas se vigiar